Bom, pessoal, bom dia a todos. Então, hoje nós vamos continuar o nosso conteúdo. Vou pedir licença a vocês que eu vou utilizar aqui as minhas próprias anotações, tá? Vou utilizar aqui o meu material, tá, de anotações. E hoje, efetivamente, nós vamos entrar no que eu chamo de fundamentos e balanços de massa. Para vocês que estão acompanhando o material, estão acompanhando o livro, estou com o livro aqui comigo, uh, o livro do Felder, na nova edição, né? O livro, esse aqui, ó, da nova edição, Fundamentos e Balanço de Massa, é o capítulo 4, que se inicia na página 83, eu creio que na edição antiga seja mais ou menos por aí também, tá? E é isso. Então é o capítulo 4, tá? Capítulo 4, na verdade, a parte 2, tá? Que se inicia com balanço de massa. A parte 1 são a introdução aos cálculos de engenharia, tá? E a parte 2 é a parte de balanço de massa, tá? Então, na página 83 da nova edição do Felder, tá? Vou deixar aqui do lado. Então, pessoal, o que é que nós vamos trabalhar? Então, nós vamos inicialmente falar de balanço de massa em unidades simples. Como uma parte introdutória do curso de balanço de massa, vocês conseguem ver? Está conseguindo ver direitinho aí o slide? Sim, Sim, professor. professor. Peço desculpas aí, porque é minha letra, então, caso vocês não consigam entender, peço que vocês interrompam no caso de não conseguirem entender, tá? Então, no mapa geral da nossa aula de hoje, nós vamos falar um pouco de unidades simples, né? Vamos desconsiderar ainda o fato de haver ou não reação química, então nós vamos considerar os processos ocorrendo sem reação química, né? Apenas processos físicos. Nós vamos falar de sistemas que envolvem unidades simples. Nós vamos equacionar, né? Fazer a equação geral de um balanço de massa. Vamos falar de processo batelada versus um processo contínuo, qual que é a diferença entre eles dois. Nós vamos falar um pouco da análise dos graus de liberdade, né? Que é a análise de graus de liberdade. Nós vamos ver cálculos básicos de unidades simples. Então, como objetivo da nossa aula de hoje, né, é importante que a gente tenha em mente onde é que nós queremos chegar, né? Primeiro, nós vamos ter que saber explicar os termos, o que é um sistema, um processo, processo contínuo, processo em batelada, o que é um regime estacionário, o que é um regime transiente, que vocês já anteriormente já viram, né? Vamos ter que saber o que é um grau de liberdade, o que são graus de liberdade, o que é unidade simples em relação à unidade múltipla, o que é termo de acúmulo, o que são os termos de entrada e de saída. É importante a gente ter ideia para que a gente possa depois equacionar os balanços de massa em uma unidade de processo, né, seja ela unidade simples ou unidade múltipla, mas aqui nós iniciaremos pelas unidades simples. E a gente deve chegar a analisar as equações de balanço de massa em unidades simples e aí sim resolver, né? Então, primeira coisa, balanço de massa em unidades simples. Eu preciso diferenciar unidade simples e unidade múltipla.
O que é uma unidade Qual tipo de simples? estabelecimento você está procurando? O que é uma unidade simples? Né? É importante vocês terem em mente. O que é unidade simples e qual a diferença entre unidade simples e unidade múltipla? Ou múltiplas unidades, né? A gente pode falar assim também. Então, quando a gente fala de unidade simples, a gente está falando de um quadradinho desse aí. A gente está falando de uma operação unitária isolada, tá? Então, a gente diz que nós temos, vocês aí já viram, lá em Introdução à Engenharia Química, o que é uma corrente de processo. Bom, nesse caso, nós temos a corrente de processo associada à alimentação. É uma corrente de alimentação. Nós temos a corrente 1 aí em azul. E nós temos a corrente de saída, também em azul aí, a corrente 2. Então nós temos a corrente 1 como uma corrente de alimentação e a corrente 2 como uma corrente de saída. Conseguem entender? Conseguem enxergar? Entre a corrente de entrada e a corrente de saída, eu tenho uma única unidade, ou seja, uma operação unitária. Por exemplo, isso aí pode ser, por exemplo, um tanque de mistura. Né? Por exemplo, isso aí pode ser um trocador de calor, uma bomba, né? Uma unidade simples. Então, nós temos a corrente de alimentação e a corrente de saída. Eu poderia ter múltiplas correntes de alimentação e múltiplas correntes de saída? Sim, também poderia. Tá? E aí nós temos unidades múltiplas. O que é que diferencia a unidade múltipla? Nas unidades múltiplas, seria como se eu tivesse diversos estágios ou diversas operações. Então, eu tenho uma unidade em que a corrente de entrada é a corrente 1, e a corrente de saída é a corrente 2, passa a ser a corrente de entrada para o sistema, ou para o estágio 2, ou para a unidade 2, ou para a operação 2. Né? E aí eu tenho a corrente 3, que é uma corrente de saída da unidade 2, que passa a ser uma corrente de entrada para a unidade 3. Então, uma corrente de entrada e de saída, ela está associada a um dos estágios ou uma das operações. Ou seja, a corrente 2 é ao mesmo tempo uma corrente de entrada e uma corrente de saída. É uma corrente de saída da unidade 1 ou do estágio 1 e é uma corrente de entrada para o estágio 2 ou unidade 2. Ok, pessoal? Então, visto o que é a diferença entre unidade múltipla e unidade simples, o foco da nossa aula hoje será a unidade simples. Né? Os primeiros passos que nós daremos em balanço de massa será com unidades simples. Tá? Então, nós vamos equacionar o balanço de massa, analisar o equacionamento e resolver os problemas. Esse é nosso roteiro da aula de hoje. Esse é nosso roteiro. Então vamos considerar, por exemplo, o exemplo que eu dei do tanque de mistura, tá? Um tanque de mistura, como o próprio nome já diz, é um tanque onde você faz a mistura de reagentes, de componentes e substâncias. E aí nós temos, de um lado, uma representação, né, uma ilustração, uma figura, e do outro nós temos a ilustração, né, do que seria uma representação em unidade de processo de unidade simples. Tá? Tá aí o tanque de mistura como nosso primeiro exemplo. Nós temos a corrente de entrada e a corrente de saída. Nós temos uma coluna de destilação, por exemplo. Né? A coluna de destilação eu poderia considerar só a coluna como unidade simples. Mas aí eu tenho uma coluna, eu tenho um pré-aquecedor e eu tenho um refervedor e um condensador lá no topo. Tá? Então, essa seria uma representação para a nossa coluna de destilação.
Se eu considerar apenas a coluna, é uma unidade simples, né? Mas se eu considerar o conjunto, aí é a unidade múltipla, né? Então vocês têm o pré-aquecedor, depois a coluna, o refervedor e o condensador lá em cima, tá? Então, partindo das nossas nomenclaturas básicas, em unidade simples ou em unidades de processo, a gente pode dizer que aquela parte selecionada, aquela porção do universo selecionada, nós chamamos de sistema, tá? Então, eu posso dizer para vocês que sistema é toda porção de um processo industrial, né? É toda porção de um processo que eu estou separando para analisar, tá? A gente diz que o fluxo de massa para um sistema, dentro de um sistema, ele pode existir ou não. O fluxo de massa, ele atravessa uma fronteira delimitada, que é a fronteira que delimita, né, o sistema e que separa o sistema da vizinhança, ou das vizinhanças. Então, eu posso dizer que essa fronteira que delimita o sistema, através dessa fronteira, cruzam, né, diversas correntes, podem cruzar diversas correntes, e isso eu chamo de fluxo de massa. Há um fluxo de massa entre a fronteira e o sistema. E há um fluxo de massa entre o sistema e a fronteira indo para a vizinhança, né? Saindo da vizinhança e indo para o sistema, ou saindo do sistema e indo para a vizinhança, tá? Então, esse fluxo de massa de entrada e esse fluxo de massa de saída pode ser representado em vazão mássica, em massa, em vazão molar ou número de moles, né? E é interessante que a gente fale da seguinte informação, tá? E aí é muito importante que eu tenha em mente a seguinte informação, tá? Quando eu tenho um sistema como esse, eu vou contabilizar no meu balanço de massa, eu vou contabilizar todas as correntes de entrada, de saída, os termos de geração e os termos de consumo, tá? Então, quando eu faço um balanço de massa de forma literal, utilizando o exemplo do sistema acima, né, nesse sistema acima aí mencionado, esse sistema hipotético, eu posso dizer que um balanço de massa, de forma genérica, generalizada, para eu escrever um balanço de massa, eu preciso contabilizar todas as correntes de entrada, então tenho que contabilizar tudo que entra. Eu tenho que contabilizar todas as correntes de saída, ou seja, eu tenho que contabilizar tudo o que sai. Eu tenho que somar algo que esteja sendo gerado, algo que esteja sendo consumido, ou seja, se eu estou fazendo um balanço de massa, por exemplo, para uma substância A, eu tenho que considerar o termo de geração ou o termo de consumo daquela substância A naquele sistema. Se a substância A for gerada ou for consumida no sistema. Como nós estamos desconsiderando os efeitos de reação química, o termo de geração e de consumo não será contabilizado porque não há geração e não há consumo, ou seja, não há no balanço de massa, não há nem termo de geração, nem há termo de consumo. Então, eu posso dizer aí que eu tenho, dentro da classificação desses processos, eu tenho duas situações básicas.
eu tenho uma situação 1, e aí vamos considerar aquele tanque de mistura, tá? E esse tanque de mistura, por exemplo, eu tenho um tanque alimentado continuamente. Vamos imaginar o tanque alimentado continuamente. Eu tenho uma vazão de entrada e uma vazão de saída. Ele é, ao mesmo tempo, carregado e descarregado ao longo do tempo. Certo? A esse processo, a esse tipo de processo, eu vou chamar de operação contínua. Agora, imagine que eu tenho um tanque onde não há fluxo de entrada, não há fluxo de saída, mas eu o carreguei no início do processo, ou seja, eu enchi esse tanque com o fluido, né, ou com a mistura, no início do processo. Isso nós chamamos de operação descontínua. Né? Ou um equipamento que está operando em forma descontínua. Existe um meio termo entre essas duas situações, que seria uma operação semi-contínua. Ou seja, eu posso estar simplesmente alimentando o tanque, ou eu posso estar simplesmente removendo, né, do tanque, está removendo a substância que está ali dentro, né, ou seja, o volume interno. Isso daí nós chamamos de operação, né, semi-contínua. Então, como é que eu devo escrever a equação, né, de balanço de massa, considerando essa nossa explicação de forma literal? Eu devo contabilizar toda a massa que entra. Então, vamos falar em termos de vazão mássica, tá? Massa de alimentação ou vazão mássica na alimentação. Toda vazão, todas as vazões mássicas que estão alimentando o sistema são contabilizados aí como vazões mássicas de entrada. Tudo que entra menos tudo aquilo que sai é igual àquilo que é acumulado, que está acumulado dentro do tanque, uma vez que eu não tenho nem geração, nem consumo, né? Então, vamos dizer, esse é um sistema aberto e sem reação química. O que é um sistema aberto e o que é um sistema fechado? Um sistema aberto é aquele que permite o fluxo de massa através das suas vizinhanças. Um sistema fechado, por sua vez, não permite fluxo de massa através das suas vizinhanças, ou do sistema para a vizinhança, ou da vizinhança para o sistema. Portanto, quando a gente está falando de uma operação embatelada, uma operação descontínua, nós estamos falando de um sistema fechado. Ao contrário de um processo que está sendo operado de forma contínua, ele é um sistema aberto, que permite um fluxo de matéria, um fluxo de massa, da vizinhança para o sistema e do sistema para a vizinhança. Portanto, nesse caso, nós estamos falando de um sistema aberto, que permite fluxo de massa. Então, quando a gente classifica um sistema em aberto e fechado, nós estamos classificando o sistema pelo seu fluxo de matéria, pelo fluxo de massa, né? Pelas cargas e descargas de material que acontecem ao longo do tempo. Por isso, que num sistema em batelada, eu costumo tratar no balanço de massa pela massa total. Se o sistema for fechado, sem reação química, ao invés de tratar por vazão mássica, eu tratarei por massa inicial e massa final, ou seja, é como se eu estivesse tratando o estado inicial do sistema e o estado final do sistema. Lembra que num processo descontínuo, se nós pegarmos essa figurinha aqui, esse gráfico aí, nós temos inicialmente a carga do sistema, depois nós temos a etapa de operação e a descarga do sistema. Se vocês se recordarem lá das variáveis de processo, esse era o diagrama típico para uma operação embatelada.
Eu tenho inicialmente a etapa de carga, a operação e a etapa de descarga. Não é isso? Então, é como se eu estivesse considerando a massa inicial e a massa final do sistema para um sistema fechado. O que é que eu posso dizer? O que entra menos o que sai é igual a um termo de acúmulo. Não é? Esse termo de acúmulo é a quantidade de massa, é a taxa de variação de massa dentro daquele sistema por unidade de tempo. Se eu estiver, por sua vez, em outra situação, por vez considerando um sistema fechado, então eu vou considerar que o acúmulo de massa será igual a um delta de massa, tá? A massa inicial e a massa final, né? O que entra menos o que sai. Eu tenho um delta de massa para um sistema fechado. E é importante se dizer que, na maior parte das situações em que eu alimento e descarrego, eu tenho a massa, por exemplo, se eu tiver uma mistura, né? E eu adicionei uma mistura num tempo inicial, uma quantidade X dessa mistura, eu vou remover uma quantidade X dessa mistura também, né? Aquilo que entra será igual a tudo aquilo que sai, né? Então, tudo que entra é igual a tudo que sai. Por sua vez, esse termo, essa ideia de um sistema aberto ou um sistema fechado, eu tenho o meio termo, que são os sistemas semicontínuos. Os sistemas semicontínuos, por sua vez, posso desconsiderar uma das entradas ou uma das saídas, né? Ou as entradas e as saídas. Então, basta que no sistema semicontínuo eu desconsidere um dos termos, se é entrada ou saída, eu vou desconsiderar um desses termos aí, tá? Obviamente que um sistema embatelado é sempre um sistema que opera de forma transiente. E um sistema contínuo, ele é um sistema que tende a operar, que o meu objetivo é que ele opere de forma permanente ou de forma estacionária. Não obrigatoriamente todo o tempo do mundo ele vai operar de forma estacionária, mas é uma das formas de operar mais clássicas é operar os sistemas em forma estacionária, né? De forma estacionária. O que é operar de forma estacionária? Isso diz respeito ao termo de acúmulo. Então, o termo de acúmulo, ou seja, o DMDT, né, o delta M, delta T, na verdade, esse sistema de acúmulo, ele é igual a zero quando o sistema é estacionário, ou seja, não tem o acúmulo, ou ele é diferente de zero quando eu estou no estado não estacionário transiente. Ou seja, se eu tiver um termo de acúmulo, né? O que quer dizer o termo de acúmulo? O termo de acúmulo diz que tudo que entra é igual a tudo que sai. Se for igual a zero, no estado estacionário, tudo que entra vai ser igual a tudo que sai. Se eu estiver considerando o estado não estacionário, significa dizer que pode estar entrando mais massa do que está saindo massa. E aí eu tenho um acúmulo positivo. Eu posso ter um sistema em que eu estou retirando mais massa do que adicionando massa. Isso pode me identificar que eu tenho um acúmulo negativo, ou seja, o tanque vai sendo esvaziado, né? Então, um exemplo de regime permanente e regime transiente. Vamos imaginar que eu tenho um forno desligado e eu estou pegando aí a parede de um forno. Tá? Eu estou considerando a parede de um forno. Então, inicialmente, a parede do forno está o forno desligado, a temperatura está em equilíbrio, 25 graus Celsius, tanto lá na parte interna quanto na parte externa. Daí eu ligo o forno. Então, internamente, o forno está a 200 graus na parte interna e a parte externa está a 25 graus Celsius. Tá? Então, o que é que acontece? Com o tempo,
a temperatura externa vai aumentando, vai se elevando, até chegar a uma etapa de equilíbrio, em que eu tenho 200 graus Celsius e 40 graus Celsius na parte externa. O que acontece? A temperatura interna sempre estará a 200 graus Celsius com o forno ligado, mas a temperatura externa vai chegar um momento em que vai atingir os 40 graus Celsius, que seria o equilíbrio, e aí não mais haverá mudança da temperatura externa. Tá? Então, o que é que eu posso dizer? Temperatura, nesse caso, é uma função de x. Né? Quem é x? É o comprimento. Né? Mas, quando temperatura não for uma função do tempo, né? Veja que eu tenho um tempo aí para que eu atinja o estacionário. Se eu pegar, por exemplo, aí a parede externa, né? A parede externa do forno. A parede externa do forno, a temperatura da parede externa do forno, no tempo T0, T1, T2, T3, T4. Eu posso dizer que do tempo T0 ao tempo T3, a temperatura da parte externa do forno vai estar se comportando de forma transiente. E a partir de T3, eu tenho a temperatura de forma permanente no regime estacionário, ou seja, não é mais uma função do tempo, passa a ser unicamente uma função de x. Ou seja, dessa distância entre a parte interna do forno, né, esse distanciamento entre a parte interna e a parte externa do forno. Tá? Quando a gente fala de regime permanente, pensando no tanque, nós vamos imaginar aí um tanque em que eu tenho inicialmente duas válvulas aí. Eu tenho inicialmente uma corrente, o tanque fechado, volume igual a zero. Eu abro, eu deixo fechada a saída de fluido, né, desse tanque, e deixo aberta a alimentação, a válvula de alimentação. O que acontece? O tanque começa a aumentar o seu volume. Posteriormente, eu vou deixar aberto e o volume vai aumentar até chegar no volume V, né, que eu vou chamar de volume do tanque. Daí o que vai acontecer? Essa válvula fechada, a válvula de descarga, eu vou abrir a válvula de descarga. Na hora que eu abro a válvula de descarga, eu vou considerar a vazão de descarga igual à vazão de alimentação. O que acontece quando eu considero que a vazão de descarga é igual à vazão de alimentação? Eu vou considerar que tudo, né, que está sendo alimentado vai sair e o volume permanecerá constante. Então, eu posso dizer que até a etapa em que o volume do tanque mantém-se constante, eu tenho uma etapa transiente. Né? Então, mesmo em operação permanente, em regime permanente, eu tenho uma etapa transiente. Tá? Então, voltando aí aos sistemas de unidade simples. Então, vamos falar aqui do balanço de massa na unidade de destilação, só considerando a coluna de destilação. Tá? Vamos inicialmente definir melhor o que é uma coluna de destilação. Na coluna de destilação, eu tenho alimentação de líquido, eu tenho diversos estágios internos, em que o vapor troca calor e massa com o líquido, o vapor ascende na coluna e o líquido descende na coluna, ou seja, vai descer da coluna, ele vai descer até o fundo da coluna, né? E o vapor vai ascender até o topo da coluna, tá? Então, vamos imaginar que eu tenho uma mistura de A e B, e o destilado seja rico no componente A. E o resíduo de fundo seja rico no componente B.
que eu quero dizer? Que o componente A é o componente mais volátil, né? Ele tende a ir para a fase gasosa, para a fase vapor. Então, nessa circunstância, posso considerar que o componente, né, A é o mais volátil, irá mais para a fase vapor e eu vou enriquecer a fase vapor no componente A. E vou deixar a fase vapor empobrecida do componente B. Isso é interessante porque aí eu posso criar uma separação entre o componente A e o componente B dentro dessa mistura. Ok? Então, uma coisa que é importante para a gente escrever um balanço de massa nessa unidade aí é inicialmente escrever quais são as correntes do processo. Então, eu tenho uma corrente de alimentação, cuja vazão ou cuja massa de alimentação equivale a F, é a corrente F. Eu tenho uma corrente de destilado e eu tenho uma corrente de resíduo. A corrente de destilado eu chamei de B e a corrente de resíduo eu chamei, a de destilado eu chamei de D e a de resíduo eu chamei de B. A corrente de alimentação eu chamei de F. E aí eu tenho dois componentes, o componente A e o componente B. Portanto, eu estou chamando o componente A e o componente B, vou chamar as composições de A e de B de X de A na vazão F, ou seja, X de A subscrito, ou seja, o X de A, o X subscrito A, né, o A subscrito, e sobrescrito eu vou colocar o F, para indicar qual que é a corrente que está, né, que o F, né, representa a corrente de alimentação, em qual corrente, né, está essa composição X de A. Então, X de A em F. E eu tenho X de B em F. A composição de A em F e a composição de B em F. Lembrando que o somatório entre X de A e F e X de B em F é igual a 1, ou seja, a 100%. Se eu só tenho A e B, somando a composição em A e a composição em B, dará, né, 100% dará 1. Então, essa composição somado XA e XB em F será igual a 1. Do mesmo jeito para as outras composições nas outras correntes. Então, vamos lá. Eu chamei X de A em D e X de B em D para identificar as composições de A e de B na corrente D. Do mesmo jeito eu fiz para a corrente de resíduo B, tá? Então, como é que eu escrevo o balanço de massa para um sistema como esse? Como é que eu devo escrever um balanço de massa para um sistema como esse? É muito simples e é bem intuitivo. Primeira coisa, o balanço global do sistema. O que é o balanço global para esse sistema? E qual é o meu sistema? O meu sistema é a coluna de destilação. Sabendo que o sistema é a coluna de destilação, então eu posso dizer para vocês que o balanço de massa global para esse sistema seria tudo que entra. Quem é que entra no sistema? F. Quem é que sai do sistema? D e B. Então vamos considerar que o sistema está sendo operado no estacionário. Tudo que entra é igual a tudo que sai. Portanto, eu posso dizer que F é igual a D mais B. Portanto, eu posso dizer que F é igual a D mais B. Tudo que entra é igual a tudo que sai. Isso está descrito na equação 1. Eu tenho os balanços individuais para o componente A e para o componente B. Basta que eu pegue o balanço de cima, olha só, o balanço global
e multiplique cada uma das vazões ou cada uma das massas, das correntes, pelas suas composições. Ou seja, se eu pegar o total e multiplicar pela composição individual, eu vou ter a vazão mássica ou vou ter a massa daquela corrente de componente X, Y, Z. No caso do componente A, se eu quero saber quanto de A é alimentado, então basta que eu multiplique F pela composição de A em F, ou seja, X de A em F. Então, multiplicando o F pela composição X de A em F, eu tenho quanto de A é alimentado pela corrente F. Do mesmo jeito eu faço para o destilado, quanto de A sai no destilado e quanto de B sai pelo resíduo. Basta que eu multiplique o D pela composição de A em D e basta que eu multiplique o B pela composição de A em B. Tá? Do mesmo jeito eu vou fazer para o componente B. Dessa vez, ao invés de tratar com as composições do componente A, eu vou tratar com as composições do componente B. Né? Vocês conseguem entender até aí? Conseguiram entender esse equacionamento? Pessoal, vocês conseguiram entender o equacionamento? Sim. Todo mundo entendeu? Até aí alguma dúvida? Então, vamos partir. Agora nós sabemos como equacionar, né, usando aquele nosso exemplo, como equacionar o balanço de massa. Agora, nós vamos entender como é que nós faremos para analisar. A análise desses sistemas nos diz se, baseado nesse nosso equacionamento, nós podemos ou não resolver o sistema. Tá? Então, vamos lá. Nós temos equação 1, equação 2 e equação 3. Para a análise dos graus de liberdade, eu vou fazer o seguinte. O que é o grau de liberdade? O número de graus de liberdade me diz, é uma contabilização entre variáveis e equações. Então, toda vez que eu disser quantas variáveis desconhecidas eu tenho no sistema, tá? Quantas variáveis, quantas equações independentes eu tenho no sistema? E quantas relações auxiliares eu tenho no meu sistema? Vamos ver como é que isso funciona. Quantos componentes nós temos? No exemplo. Quantos e quais são? Quantos componentes eu tenho no sistema, pessoal? Fiz uma pergunta. 2, professor, o A e o B. No Dois caso, o componentes. Está destilado e o escrito resíduo. A e B. Não, não é destilado e o resíduo. Nós temos dois componentes que ambos estão tanto no destilado quanto no resíduo. Tá? Ambos estão alimentados numa mistura e ambos saem pelo destilado e pelo resíduo. Mas eu tenho dois componentes, o componente A e o componente B. Então eu posso dizer para vocês que nós temos dois componentes e o número de componentes do sistema é o número de equações independentes que eu tenho. Por que eu estou dizendo isso?
Porque se eu somar as equações independentes, todas as equações de balanço independentes, eu vou ter um resultado que vai ser o balanço global do sistema. Então, a equação 1, ela é resultado do somatório da equação 2 com a equação 3. Então, se eu somar a equação 2 e a equação 3, eu vou ter a equação 1. Portanto, apenas os balanços individuais são equações independentes. Então, vamos lá. Quantas variáveis desconhecidas eu tenho? Eu preciso contabilizar. Quantas equações independentes eu tenho? O número de equações independentes é o número de componentes que eu tenho no sistema. Se eu tenho A e B, dois componentes, eu tenho duas equações independentes, o balanço para A e o balanço para B. Porque o balanço global, a equação 1, ela é o resultado do somatório das equações independentes 2 e 3. Tá? E o número de relações auxiliares. O balanço global do sistema pode ser uma equação auxiliar, ou uma relação auxiliar de, por exemplo, 30% do que é alimentado de ar sai no destilado. Isso daí pode ser também uma relação auxiliar, tá? Então, o número de graus de liberdade é a contabilização do número de variáveis desconhecidas menos o número de equações menos o número de relações auxiliares. O que é que isso implica? Se eu tenho o número de graus de liberdade igual a zero, eu vou ter uma única solução, eu posso resolver o sistema tranquilo e calmo. Se o número de graus de liberdade for maior do que zero, há um número infinito de soluções. Isso vocês entenderam lá em sistemas lineares, quando vocês foram trabalhar com sistemas lineares antes de entrar na universidade. Né? Se, por um acaso, eu tenho um número de graus de liberdade menor do que zero, significa que há muitas restrições. Né? Isso é interessante porque todas as vezes que eu tenho, né, variáveis desconhecidas, considerando que a gente tem as relações auxiliares e tal, todas as vezes que a gente tem variáveis desconhecidas iguais às equações independentes, né, desconsiderando aí as relações auxiliares, normalmente quando eu tenho essa circunstância, eu posso dizer que o sistema ele pode ser completamente definido. Tá? Um sistema completamente definido quer dizer que ele pode ser resolvido facilmente. Aí a gente pode resolver. Né? Quando eu tenho um número de variáveis, né, desconhecidas maior do que o número de equações independentes, né, ou seja, o número de grau de liberdade é maior do que zero, o sistema ele é subespecificado. A gente chama assim. E se o sistema, né, for super especificado, significa que o número de graus de liberdade é menor do que zero, ou seja, o número de variáveis desconhecidas é menor do que o número de equações. Né? Então, são as definições. Veja só, pessoal. Eu vou pedir agora que vocês usem papel e lápis. Ok? Podem usar? Então, nós temos aqui dois exemplos. Tá? Veja só. O primeiro exemplo é um secador. Nesse secador, eu tenho uma alimentação F1, ou seja, eu tenho alimentação, eu tenho uma saída, né? Essa saída, o que é um secador? Eu tenho água sendo removida de um sólido, de uma corrente aí, de uma lama ou de um sólido. Então eu vou ter F3 que vai ter sólidos e eu tenho F2 que vai ter água.
F3 eu tenho sólidos e água. É o sólido úmido que foi secado aí, mas ele ainda está úmido, né? Eu não tiro 100% da umidade. Tá? E aí estão os dados e as composições. Por outro lado, no exemplo 2, eu tenho um separador, em que eu tenho F1 e eu tenho A e B com suas composições, e eu tenho aí as saídas, né, de A e de B, F2 e F3. O que é que eu quero de vocês? Eu quero que vocês listem o número de variáveis desconhecidas, o número de equações independentes, o número das relações auxiliares e eu quero que vocês me façam o balanço de graus de liberdade para essas duas situações. Ok? Eu estou aqui, eu peço que vocês deem olhada nessas duas configurações e me façam, né, este pequeno exercício agora nesses próximos 5 minutinhos, tá? Rapidão, só para pensar.
Todo mundo resolveu? Pessoal, todo mundo resolveu? Pessoal, fiz uma pergunta. Todo mundo resolveu? Ainda não, professor, ainda não terminei. Então, pessoal, qual o número de variáveis desconhecidas nesse exemplo 1? Duas, né? Só uma, não? Eu coloquei só uma também. Quais são as variáveis desconhecidas? Vamos lá, digam lá elas. Quem disse duas, diga aí quais são as duas. Não, agora eu acho que é uma mesmo. Acho que Eu acho Uma, que errei. duas, três, quatro. porque aqui no caso seria o F1, F2 e F3. Hum. Aí o F1 tem aqui dizendo que é a base, o O F2 F1 ele diz aí 100 quilogramas. o F1 Então F1 não é desconhecida, concorda comigo? então
F2 aí eu acho que o F2 não tem dizendo, né, o peso, mas tem dizendo que é água e que 90% foi removido. Então ele tem mais ou menos uma base. Então acho que é só. Preste atenção. Você não conhece F2. Olha só. F2 é uma variável desconhecida. Não está descrita no problema. Está descrito no problema? F2 é desconhecida. Não é? Outra variável que não é conhecida. F3. Aí eu sei a composição de água e de sólidos, né? X de W é água, X de S é sólidos, né? Eu sei a composição de sólidos, tá? Eu posso dizer aí para vocês qual que é a composição de sólidos nesse sistema. Dá para saber aí, porque ele diz. Quer dizer que eu tenho, na corrente 2, eu só tenho vapor de água. Só o vapor d'água. 100% da corrente é vapor d'água. É um evaporador, né? Um secador, então estou removendo água desse sólido. Tudo bem. Fiz aí a evaporação e tal, então eu sei a composição. Portanto, F2 eu não conheço. Analisando a corrente 3. Quem é que eu conheço da corrente 3? Eu só conheço da corrente 3 a composição de sólidos, porque a composição de sólidos pode ser escrita em função da composição de água. Se eu souber a composição de água, eu sei a composição de sólidos, não é? 1 menos ela. Então, eu posso dizer que a composição de sólidos na corrente 3 é igual a 1 menos a composição de água na corrente 3. Portanto, a composição de sólidos passa a ser uma função da composição de água. Então, eu tenho 3 variáveis desconhecidas aí. Concordam comigo? Não é nenhuma nem 2, são 3. Ou não? F2, F3 e a composição de água em 3. Ou seja, qual que é a umidade do sólido na saída? É esse XW3, professor? Exatamente, composição de água na saída. Aí, então, pessoal, o que é que eu tenho? Eu posso dizer que eu tenho 3 variáveis desconhecidas. Quantas equações independentes eu tenho? Duas. Eu tenho uma equação para o componente sólidos e eu tenho uma equação para o componente água. Eu tenho 2 componentes, portanto, eu tenho 2 balanços independentes, 2 equações independentes. Não é isso? E quantas equações, quantas relações auxiliares eu tenho? Uma só? Uma. Qual é a relação auxiliar? É que 90% da água foi removida. Ou seja, 90% da água que é alimentada vai sair lá na corrente F2. Então vamos lá. Vamos agora escrever isso. 3 é o número de variáveis desconhecidas. 2 é o número de componentes e o número de equações independentes. Ah, mas eu tenho balanço global. Gente, o balanço global ele não entra, ele não conta porque é o somatório dos 2 balanços individuais. Né? Lembrem disso. Então tem um balanço para sólidos e um balanço para água. Tá?
o balanço para sólidos e o balanço para água. E eu tenho uma relação auxiliar que é 90% da água foi removida. Pronto. Então, 3 menos 2, 1 menos 1, 0. Então, eu posso dizer que o número de graus de liberdade para esse sistema é igual a... Igual a... Zero. Pronto. 0. Não custa nada vocês responderem, pessoal. Vocês tomaram café da manhã hoje, direitinho? Só o café mesmo, professor. E é da manhã, né? Eu também só tomei o café aqui. Acabei de tomar meu café. Tá? Acordem, bom café para acordar, tá? Então, pessoal, segura o tranco aí que vocês... nós vamos agora falar desse outro problema. Agora está mais simples. Já viram o primeiro exemplo, agora vamos falar do segundo exemplo. Quantas variáveis desconhecidas eu tenho nesse segundo exemplo? Cinco. Ó, F1 é desconhecida? Não está dizendo nada, né? F2 é desconhecida? E não tá dizendo. F3 é desconhecida? Sim. Aí eu tenho todas as composições na corrente 1, todas as composições na corrente 2, e não tenho as composições na corrente 3. Concorda comigo? Sim. Só que o x de B em 3 pode ser escrito em função do x do A em 3, né? Então, não é isso? 4. Posso considerar 4. Ou posso considerar as 5 aí, tudo. E depois fazer como uma relação auxiliar. Mas o fato é que eu posso considerar uma composição em função da outra. Sempre lembre disso. Certo. Tá? Então vamos lá. Quem é que são as variáveis desconhecidas? 5, 4, 3, 2. Ah, eu não tinha dado aqui não, né? Aqui não tava aparecendo direito, tava embaixo. Desculpa. Ah, desculpa, Agora pessoal. Tem aí F2 está aí, ó, 300 kg por hora, tá? Então, F2 eu conheço. Tá bom? E F1 eu também conheço. Desculpa, pessoal. Não coloquei ali, acho que não apareceu. Foi mal. F2 e F1 eu conheço. Então, eu só tenho F3 e o XA. Concorda comigo? Sim. Porque dá para definir o XB pelo XA. Exatamente. Não pelo valor do F3. Uhum. Pronto. Na verdade, se vocês perceberem, o X3 eu sei, o F3 eu sei quem que é. Sei ou não sei? Não sei. Acho que sim. É? Ou não, na verdade, pessoal, não é 200 kg por hora, não. É 2.000. Tem uma coisa errada aí nesse... Não pode ser... Esse F não pode ser maior. Bom, tudo bem. Deixa pra lá. Eu conheço o F1 e conheço o F2. Tudo bem. Vamos lá. É porque tinha uma corrente de reciclo aí que eu tirei. Foi sem querer. Sem querer querendo. E aí eu fiz besteira. Não dá para perceber ainda. Esse 300 não pode ser aí, não. Não pode estar aí, não. Mas tudo bem. Vamos lá. Portanto,
eu tenho F3 e eu tenho duas variáveis, F3 e X de A em 3. Eu tenho duas equações independentes, A e B, mais a global, que não considera. Eu não tenho nenhuma relação auxiliar, o número de graus de liberdade também é igual a zero. Desconsiderem esses números aqui, porque eu não sei, eu acho que eu troquei um com o outro, tá? No meu juízo aí eu troquei. Ou era 2.000 aqui, eu coloquei só 200. Acontece, até nas melhores famílias de Londres, tá? O professor de vocês às vezes percebe a doideira que ele escreve também. Então, pessoal, o que é uma base de cálculo, continuando o que a gente está falando? Base de cálculo, na maior parte das vezes, caso não seja informada essa informação, a gente precisa admitir. Base de cálculo é uma quantidade que nós arbitramos, ou de alimentação ou de descarga, em relação à qual se referem todas as outras informações que nós vamos ter nos cálculos. Por exemplo, quando eu falo que F1 é a base de cálculo, normalmente a gente costuma colocar a base de cálculo como 1, 10, 100, 1000, 100.000, tá? 10.000. Sempre um múltiplo aí de 10 para facilitar a vida, tá? Então, por exemplo, eu posso considerar F1 como 100 kg por hora, como sendo a base, né? E aí eu vou calcular todo mundo em função dessa base. Ou eu posso pegar e dizer assim, olha, no meu processo eu vou produzir 100 kg por hora de destilado, contendo 30% de ar, né? Que é o que nós chamamos de destilado recuperado na coluna. Nesse caso, a gente pode usar tanto a descarga quanto a alimentação para usar como base de cálculo. Caso não seja informado no problema, essa informação pode reduzir um número de grau de liberdade, 1 grau de liberdade no nosso problema. Certo? Vamos ver que coisa importante é essa. Vamos pegar o problema 1. Vamos esquecer o problema 2, vamos pegar o problema 1. Beleza? Consegue enxergar aí? Tá embaçado, não? Não, professor, tá dando pra ver. Tá legal? Quando tiver ruim, vocês me avisam aí, que é para eu poder ver o que é que a gente faz, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Ó, número de equações, número de variáveis desconhecidas. 3, 2, 1, né? Que é número de equações independentes e o número de relações auxiliares. Vamos dizer que eu considere a base de cálculo como sendo F1. Se eu tirar a base de cálculo, o que é que vai acontecer com esse problema? Se eu tirar a base de cálculo, o que é que vai acontecer com esse problema, gente? A gente não ia ter o valor de F1, era? Pronto, exatamente. Não ia ter o valor de F1. Qual que é a consequência disso? Não ia dar para resolver. Eu iria ter um grau de liberdade a mais. Então, a base de cálculo é uma estratégia que você pode utilizar para reduzir um grau de liberdade no problema. Significa dizer que todas as outras variáveis desconhecidas, serão calculadas a partir de uma base de cálculo. Dessa base. Por que a base de cálculo é um negócio interessante? Gente, quando vocês fazem um projeto, vamos imaginar aí que vocês inventaram uma fábrica de biscoito. Certo? Alguém aí é empreendedor, pequeno empreendedor? Eu. Qual que é o seu empreendimento? É doceria. De É brownies. doceria. Uhum. Brownie, muito bem. Pena que a gente não está no presencial, né? Para a gente comer os brownies. Mas vamos lá, Sara. Me diz uma coisa. Como é que você planeja o seu empreendimento? Como é que você planejou o seu empreendimento? Como é que você planejou a sua... Como é que você fez o planejamento da sua produção, por exemplo?
Me explica aí. Assim, Pode parecer estranho, mas brownie tem tudo a ver com balanço de massa. eu Pode falar. primeiro anotei a composição Uhum. dos ingredientes e Uhum. depois eu dividi por fornadas o quanto que eu usava. Aí eu Muito especifiquei. bem. Muito bem. É, Mas aí você fez. Mas antes de fazer por fornada, você deve ter planejado quantas fornadas você faz por dia, não planejou? Sim, mas como é pequena, então eu faço uma por dia, entendeu? Pronto, melhor ainda. Você sabe quantas fornadas você faz por dia, não sabe? Aham. Ótimo. Então, qual foi o seu planejamento? Você planejou, logicamente que você fez o balanço de massa de sua composição, baseado em uma fornada, mas a sua base de cálculo para as composições, ou seja, para calcular as composições, para fazer o preço do seu brownie, para saber quanto de energia você vai usar, porque você precisa saber quanto de energia você usa para saber quanto é que você vai pagar de energia ao final da fornada, ao final da sua batelada, não é? Não, um processo em batelada? É, Seu processo é em batelada, percebeu? É um processo descontínuo, em batelada, não tem fluxo de massa de entrada e de saída ao longo da operação. Você primeiro você faz o brownie, cada etapa você segue, depois você coloca no forno, né? Não é isso? exatamente. Depois do processo, você tira do forno. Beleza? O seu sistema é esse. Logicamente, perceba aí, ó, olha só como é que é a coisa. Você planejou, o primeiro plano que você teve foi saber quanto que você vai produzir. Uma fornada. Ou seja, em uma batelada, saem quantos brownies? Saem 15 tradicionais. Ótimo, então você sabe que saem 15 tradicionais. Então a sua base de cálculo são 15 brownies tradicionais. É ou não é? Sim, Ótimo. Então a sua base de cálculo foi colocada na alimentação ou na descarga? na descarga. Ótimo, perfeitamente. Porque cada brownie na descarga, você pode fazer inclusive o balanço de massa. Quanto pesa cada brownie? Pesa 100 Em gramas. média. Em média, Pronto. 100 Então, gramas. então significa que você tem 15 vezes 100 gramas de brownie que saem, não é? Obrigatoriamente, não é a mesma massa que entra. Porque quando ele entrou no forno, ele perdeu água, vai sair um pouco de água, pode ser que aquela de água seja uma contabilização ali, 15, 10, 15% do peso inicial. Concorda comigo? Sim, concordo. Então, sabendo qual que é o peso final, você pode calcular todas as outras variáveis, inclusive o peso inicial. Quer dizer, sabendo o peso final, você pode saber qual que é o peso inicial que teve, considerando uma saída de água X, 10, 15, 20%. É ou não é? Sim. Não Então, pensei a sua nisso. base. Então, você acabou de fazer uma base de cálculo, e a sua base de cálculo é massa de brownies que saem da fornada de uma batelada. Tá aí o seu balanço de massa. Bonito, né? Muito bonita. A partir de agora você vai fazer o balanço de massa do seu brownie. Agora eu vou pensar nisso. É. Depois você faz o balanço de energia, tá? E Certo. aí a gente tem que fazer o balanço de energia toda vez que comer um brownie para saber quanto que a gente vai ter que gastar de corrida e de exercício físico, tá? Conseguiram perceber a nuance do que é uma base de cálculo? Conseguiu ou não? Sim, é a base mesmo, realmente, né? É aquilo que você... Então, todo processo industrial, você planeja. Todo processo industrial, ele é planejado baseado em alguma coisa. Veja só, vocês vão receber um projeto para fazer que é uma destilaria de álcool, uma usina. Uma usina, ela tem uma capacidade de produção que muitas vezes é baseada em uma quantidade de etanol e muitas vezes ela é baseada na quantidade de cana que
que é processada. Então, eu posso dizer que uma usina dessa processa 400 toneladas por hora de cana, ou eu posso dizer que uma usina produz 350 litros por hora de etanol. Em ambas as situações, os cálculos serão feitos baseados nessa contabilização. Simples, não é? É ou não é intuitivo? É ou não é intuitivo? Assim. Fácil ou não é? Pode seguir adiante? Pode seguir adiante? Digam sim. Pode, professor. Bom. Então vamos seguir. Então, o que é que a gente viu agora? A gente acabou de mostrar para vocês como é que faz o passo a passo de um balanço de massa descomplicado. Veja que coisa interessante. Nós aprendemos o passo a passo de um balanço de massa bem descomplicado. Como é que a gente faz um balanço de massa? Primeira etapa, desenhar o fluxograma do processo. Vocês já sabem desenhar o fluxograma do processo? Digam sim, pelo amor de Deus. Vocês fizeram introdução à engenharia química. Sim. Digam sim. Sim, Sabe ou não sabe desenhar? sim. Sim. É para saber transpor a ideia do problema, mas a gente vai exercitar, obviamente. Mas é bom vocês saberem já que é possível que vocês saibam desenhar um pouquinho o fluxograma do processo. Aliás, quem fez introdução à engenharia química aprendeu a desenhar isso aí no projeto, né? Sim ou não? Digam sim. Sim, professor. Ótimo. Então, passou essa etapa, a gente tem uma etapa 2. Qual que é a etapa 2? É saber, depois de desenhar, é rotular. Como é que a gente rotulou? Como é que a gente rotula? A gente vai escrever as vazões conhecidas e desconhecidas, as composições conhecidas e desconhecidas, vai escrever e desenhar no fluxograma. Tá? Aí, beleza, a gente vai selecionar uma delas. Se a base de cálculo for informada, beleza. Se não, eu posso usar da minha esperteza e a minha inteligência e adotar uma base de cálculo sendo múltiplo de 10. É ou não é? É uma esperteza, não é? Se eu botar a base de cálculo como sendo 100, eu tenho a composição, não é percentual? Então já tem ali a composição, você já sabe muito bem como fazer. Pode ser 10? Pode ser 1000? Pode ser 10 mil? Pode ser 10 mil? Pode ser 100 mil? Pode. Base de cálculo que você quiser adotar. Se não for informada, você pode adotar. Ah, professor, mas já informou. Beleza, então tá tranquilo. Existem problemas que essa informação ela é clara. Tá? Desenhei, rotulei, separei a base de cálculo. O que é que eu vou fazer agora? Escrever as equações de balanço. Gente, escrever as equações de balanço é simples? Nós fizemos aí de forma simples, não foi? Escrevemos as equações de balanço. Uma global e uma para cada um dos componentes. Não é isso? Nos componentes, basta que eu multiplique a vazão pela composição para saber quanto de massa ou qual que é a vazão mássica daquele componente em cada corrente. Morreu ou não morreu? Até aí morreu ou não morreu? Morreu. Morreu. Etapa 4. Qual que é a etapa 4? Avaliar. Saber qual o número de grau de liberdade do problema. Bom, descobrir o número de grau de liberdade. Fácil ou não é fácil? Número de variáveis desconhecidas, menos o número de equações independentes, menos o número de relações auxiliares. Morreu ou não morreu?
Fácil. Depois nós temos uma quinta etapa. Qual que é a quinta etapa? Resolver, determinar. Essa quinta etapa e a etapa 6, que é resolver, solucionar, é aquilo que nós iremos fazer agora. Tá? É o que nós vamos tentar entender agora. O que é determinar? Determinar é saber aquelas variáveis que, embora não sejam conhecidas, mas elas podem ser determinadas em função das outras. Quer ver uma coisa simples? Veja só. Se eu tenho F1, F2, se eu tenho F1 e F2, certo? F3 não é conhecido? Digam sim. Sim, professor. Porque F1 mais F2, F1 é igual a F2 mais F3. Se eu sei F1 e F2, eu sei F3. Portanto, eu posso reduzir uma variável aí, por exemplo. Então, determinar seria usar esse bom senso de reduzir o número de graus de liberdade. Tá? Então, vamos aí continuar o balanço de massa em unidades simples. Dessa vez, agora nós vamos recapitular aquilo que nós já sabemos, para ir para onde a gente ainda quer saber. Tá? Então, onde é que nós queremos chegar? Na verdade, onde é que nós chegamos? Nós explicamos os termos, nós equacionamos e nós analisamos. Então, hoje, nós recapitulamos aqui, né? Primeiro, nós chegamos onde? Nós entendemos o que é um sistema de unidades simples, nós fizemos o equacionamento geral de um balanço de massa, nós trabalhamos com um processo em batelada e entendemos qual a diferença de um processo batelado e um processo contínuo, nós fizemos análise de grau de liberdade, morreu aqui, e nós entendemos quais são os cálculos básicos que nós precisamos fazer, que é resolver as equações de aquele sistema de equação linear. A gente sabe quando pode resolver, quando não pode resolver. Então, nós explicamos os termos, nós equacionamos e nós analisamos. Então, isso por si só já foi um escopo muito importante dessa primeira parte da aula, tá? Vamos seguir, então, falando aqui da dos nossos sistemas. Então, eu tenho um sistema em batelada, em que eu entro, o que entra e o que sai é igual a zero. Então, é um sistema que está sempre acumulando, né? Ou seja, a massa final e a massa inicial vão ser iguais. O que entra no início é igual ao que sai no final, né? Então, eu estou considerando que eu estou alimentando uma massa zero no início do processo e estou retirando uma massa final. Se nós lembrarmos aí da Sara e dos brownies da Sara, ela coloca uma massa de brownie no começo e ela retira uma massa de brownie. Ah, professor, mas o senhor não falou que a massa na saída é menor do que a massa na entrada? Sim, mas eu não vou somar com a água que evaporou, que saiu. Portanto, eu posso dizer que a quantidade de água que sai, mais o brownie que ela retirou do forno, prontinho, quentinho e legal para a gente comer, mais essa água que evaporou, vai ser igual à massa que ela adicionou lá. Não pode ser maior e dificilmente será menor. A menos que ela tenha uma perda ali, que uma parte que a forma dela, que o forno dela tenha uma forma furada, que ela coloque uma forma furada, e no meio do processo a massa vai escoando por esse furo e ela haja perda de massa através do furinho. Tá? Perfeito? Não é isso que acontece. Né? Então, considerando isso, isso é um sistema embatelado. É assim que a gente equaciona. No sistema contínuo, o que entra, né, é igual ao que sai, né? Aliás, o que sai é igual ao que entra, menos aquilo que é acumulado. É uma coisa muito simples, pessoal.
Se o sistema está em estacionário, o acúmulo é igual a zero, e o que entra é igual ao que sai. Se o sistema não está em estado estacionário, eu tenho um acúmulo aí. Ou eu posso estar aumentando o volume, ou eu posso estar diminuindo o volume, a massa do sistema. Né? Nós temos aí um sistema semicontínuo, que na verdade a gente tem sempre o acúmulo, que o que sai, por exemplo, é igual ao acúmulo, ou o que entra é igual ao acúmulo. Né? Então eu tenho um acúmulo positivo ou um acúmulo negativo. Tá? Então eu posso ter um processo com alimentação ou um processo simplesmente com descarga. Tá? Então, pessoal, considerando o nosso tanquezinho, se eu considerar o volume constante, eu posso dizer que F1 mais F2 é igual a F3. Olha aí, ó, F1 e F2 é igual a F3, considerando o nosso tanque com volume constante. Tá? E se eu considerar o estado estacionário, o meu sistema no estado estacionário, o acúmulo é igual a zero, ou seja, a taxa de variação de massa ao longo do tempo no sistema é igual a zero. Eu posso dizer também, em termos volumétricos, que a vazão V1 mais a vazão V2 é igual a vazão V3. Não é? Uma vez que o volume é constante. Tá? Então, na aula passada, ó, no conteúdo passado, nós chegamos a entender, a explicar, equacionar, analisar, faltou calcular. Um passo cognitivo a mais que a gente precisa ter. Os cálculos básicos. Vamos fazer os cálculos básicos, considerando inicialmente, eu quero que vocês, aliás, vocês já sabem fazer. Pensem o seguinte, vamos considerar duas correntes. Duas correntes que têm, na verdade, uma mistura de metanol e água. Elas são alimentadas a um tanque. Ó, lembra do tanque, ó. Olha o tanque aqui. Tá? Lembra do tanque. Então vamos considerar aqui. Opa. Duas correntes contendo mistura de metanol e água são alimentadas a um tanque. Uma destas correntes contém 40% em massa de metanol. E a outra contém 70% em massa de metanol. Se 200 kg por hora da primeira mistura são combinados com 150 kg por hora da segunda, qual será a massa e a composição de produto? Cinco minutinhos para vocês montarem, equacionarem e resolverem esse sistema. Vamos lá?
E aí, turma? Fizeram? Eu fiz aqui, só não sei se está certo. Todo mundo fez? Eu tentei fazer, mas eu não sei se eu consegui. O importante é tentar. Resolveram? E aí, quantos de vocês resolveu? Eu não consegui, não, professor. Não? Vamos começar aqui para ver? Então vamos lá. Primeiro passo. Primeiro passo é desenhar. Segundo passo, rotular, não é? O que é que eu desenhei? Eu desenhei aí o tanque com as duas correntes, a 1 e a 2. Rotulei a corrente 1 alimentando a 200 kg por hora, a corrente 2 com a vazão máxima de 150 kg por hora. Eu posso dizer que na corrente 1 eu tenho 40% de metanol. E quanto de água eu tenho? 60, né? 60.
Do mesmo jeito para a corrente 2. Se eu tenho a corrente 2 com 70% de metanol, eu tenho 30% de água. Professor, Não é? Oi, pois não. esse XM significa o quê? X e metanol. Ah, Que só não é significa metanol. isso, né? É, Vai dizer a X e porcentagem. metanol. X e metanol na corrente 1. É a E concentração. W eu botei como água, tá? Para Tá. não colocar como X de A. X de água em 1, X de metanol em 1. Então, tem dois componentes. Então, tanto na corrente 1 como na corrente 2, eu conheço todas as informações. E eu tenho a corrente 3, que eu quero saber qual que é a vazão, quanto é que vai sair, qual é a composição em metanol e qual que é a composição em água. Pronto, desenhei o fluxograma do processo. Não é? Simples ou não é? Desenhei e rotulei. É ou não é simples? Sim. Vamos lá. Agora, eu vou colocar as informações que eu conheço, que foi o que eu já falei. 60% de água em 1 e 30% de água em 2. Somando vai ter que dar igual a 1. Então, 40 menos 1 menos 0,4, 0,6. 1 menos 0,7 igual a 0,3. Né? E do mesmo jeito, é o seguinte, eu não tenho X de metanol na corrente 3, e eu não tenho X de água na corrente 3, então eu vou colocar o X de água na corrente 3 em função do X de metanol na corrente 3. Então, X de água na corrente 3 é 1 menos X de metanol na corrente 3. Então, eu já escrevi tudo, né? Aí eu já coloquei as informações que eu conheço, tá? Agora, o que é que nós vamos fazer? Análise do número de grau de liberdade. Bem simples. Análise do número de grau de liberdade, número de variáveis desconhecidas, número de variáveis desconhecidas. 3? Na verdade, duas, né? Porque uma é função da outra, né? Ah. Não é isso? Então, posso dizer que desconhecida eu tenho M3 e eu tenho X de M em 3, né? X de metanol em 3. Porque se eu souber o X de metanol em 3, eu vou saber quem que é o X de água. Do mesmo jeito que eu soube nas outras correntes. Concorda comigo? Sim, professor. Então, eu tenho duas variáveis desconhecidas. Quantas equações independentes eu tenho? Duas também. Quantas? Duas. Duas. A equação para o metanol e a equação para a água. Não é? Então, nenhuma relação auxiliar. Então, eu posso dizer que o número de equações e o número de variáveis são iguais. Portanto, o número de graus de liberdade é igual a Zero. zero. Então, posso resolver o sistema tranquilo e calmo. Então, vamos lá para a resolução do sistema. Como é que eu faço? Escrevo as equações. Escrevendo as equações globais. A equação global. Qual que é a equação global? M1 mais M2 é igual a M3. Portanto, se eu somar M1 mais M2, eu vou ter M3. Então, eu já calculo M3 a partir daí. Então, 200 mais 150, 350. Então, a M3 é 350 kg por hora. As equações individuais, como é que eu faço? Eu faço as composições vezes as vazões, tanto para metanol quanto para água, né? Em todas as correntes, ou seja, o metanol que entra vamos fazer pelo metanol primeiro. Metanol que entra pela corrente 1, mais o metanol que entra pela corrente 2, é igual ao metanol que sai pela corrente 3. Metanol é água que entra pela corrente 1, mais água que entra pela corrente 2, é igual à água que sai pela corrente 3.
De maneira que resolvendo resolvendo essa equação, basta uma delas, né? Porque, na verdade, eu tenho duas equações e duas incógnitas. A partir da primeira, eu acho a primeira incógnita, a segunda, eu acho a segunda incógnita. E, na verdade, como uma é função da outra, eu poderia apenas usar uma das equações, né? Então, eu sei quem que é x de metanol em 3 e eu sei quem é x de água em 3, tá? Resolvendo as equações lineares simples, algébricas, simples, consigo resolver. Quem aí acertou? Professor, então deixa eu lhe perguntar uma coisa. A gente vai Pode achar no perguntar. sistema XM3 e XW3. A gente vai achar no sistema, resolvendo. Exatamente. Ah, Você ok. pode achar direto no sistema ou você pode usar para achar a primeira equação, já que eu tenho uma equação e uma incógnita, pode usar o X de metanol, pode usar o balanço para metanol, achar o X de metanol em 3 e 1 menos X de metanol em 3, você pode achar quem que é o X de água em 3. Certo. Simples assim. Não foi simples? Foi simples. Ótimo. Eu tenho outra pergunta, Tá? professor. Pode fazer. Esse Pode sistema é fazer. em batelada, né? Por isso que a massa inicial é igual à final. Aí você fez isso. Boa pergunta. Que bom. Essa pergunta tinha que aparecer. O sistema é aberto ou fechado? Eu acho que o sistema é aberto. Aberto ou fechado? Fechado? Fechado ou aberto? Fechado. Aberto ou fechado? Fechado ou aberto? Aberto ou fechado? Eu acho Eu que é acho que é aberto. aberto. O que é que indica para vocês se é um sistema aberto ou fechado? É porque está recebendo o produto, né? Está recebendo os elementos. Ó, veja só. Eu estou alimentando continuamente a corrente 1 e estou alimentando continuamente a corrente 2. Ah, professor, como é que o senhor está dizendo isso? Porque eu estou alimentando 200 kg por hora, estou alimentando 150 kg por hora e estou tirando 350 kg por hora. O que é que eu estou dizendo? Eu estou alimentando continuamente e removendo continuamente. Portanto, o sistema ele é aberto. E eu considerei que, além do sistema ser aberto, ele estava em estado estacionário. Ou seja, que não tinha acúmulo. Tá? Foi uma consideração que eu fiz. A gente pode também fazer isso na prova? Pode, Top. pode. Pode, porque eu não disse, eu não dei nenhuma informação. É uma suposição que é uma suposição óbvia. Tá? Ah, professor, mas eu não consigo entender essas suposições, são muito óbvias. Na verdade, o óbvio nem sempre está muito claro. Mas é óbvio, porque é uma situação em que você vai considerar. Lógico, você não projeta um tanque para misturar tudo, ficar ali misturando por muito. Você projeta um tanque para misturar continuamente e recolhendo continuamente. E nós consideramos, então, que a vazão de retirada é igual à vazão de alimentação do tanque. Tá? Professor, é porque eu não entendi Pois muito não. bem. Porque você mostrou que a massa inicial é igual à massa final no sistema em batelada, né? É, Só que esse aqui mas é contínuo. mas aí o que é que acontece? Se eu quisesse dar um indício para você de que isso era uma batelada, como é que eu escreveria? Eu escreveria 200 kg por hora mais 150 kg por hora? Deixava parado, não sei. Vamos ao exemplo do Brownie.
Vamos ao exemplo do brownie, que é uma batelada. Todo mundo ficou crente que é uma batelada, né? É uma batelada. Então, qual é a massa total de brownie que você alimenta? Vamos botar Mais aqui ou sempre. menos. Diga. Não, pode falar, vá, pode falar. Não, é mais ou menos 1 quilo, por exemplo. Pronto, então você alimenta mais ou menos, bota lá mais ou menos 1 quilo. A massa total que você coloca na fornada, não é? Isso. Pronto, aí você jogou a massa na fornada. 1 quilo, não é? Mas se você estivesse fazendo uma coisa contínua, como é que você descreveria isso? O seu processo. Seria um pouco impossível, porque também tem que aquecer. Não, mas vamos dizer que tivesse um processo em estado estacionário em que você alimentasse a massa e você removesse imediatamente aquela massa. Como é que você colocaria isso de forma contínua? Ah, não sei explicar, professor. Talvez 1 quilo de brownie por hora. Não é? Aham. Então, todas as vezes que eu estou considerando um processo contínuo, não faz sentido eu falar em massa. Porque massa é o total. Faz sentido eu pegar e dizer assim, olha, eu estou alimentando 1 quilo por hora. Ou 1 quilo de brownie por hora. E não só 1 quilo por batelada. Então, se eu tivesse fazendo um processo de adição dessas duas correntes de forma embatelada, eu diria que eu adicionei 200 quilogramas da corrente 1, mais 150 da corrente 2, e aí removi no final do processo uma corrente 3 com 350 quilogramas. Entendi. Faz mais sentido, né? Entendeu? Faz mais sentido. Ah, professor, mas tem uma coisa que aí o senhor não falou, que é o tempo de processo. Se isso fosse uma reação química, professor, tem um tempo da reação ocorrer. No estado estacionário, a gente considera que existe um tempo de residência. Vamos dar um exemplo muito simples. Quanto tempo você leva para percorrer o seu quarto? Para percorrer o quê, professor? O seu quarto. Acho que 1 minuto, que é tão pequeno. 1 minuto. Para dar uma volta, né? Ah, bom, peraí. Você agora me falou uma referência que eu não falei. Todas as vezes que a gente diz assim, quanto tempo você leva para fazer um percurso dentro da sua casa? Depende de quê? De como esse percurso vai ser feito. Se é em linha reta, se eu vou dar uma volta. Exatamente. O tempo de residência é exatamente isso. Depende. Então, qual que seria a melhor resposta para você quando você diz assim, qual o percurso que você leva para entrar dentro do seu quarto? Qual que é o tempo que você leva para fazer um percurso dentro do seu quarto? Simples, professor. Eu posso pegar todos os percursos que são possíveis, ou seja, uma reta, pode ser um zigue-zague, pode ser uma volta circular, com um diâmetro maior, com um diâmetro menor. Eu posso utilizar vários artifícios. Eu posso fazer uma média, você que é engenheiro, vai fazer uma média e vai fazer o tempo de residência, ou seja, o tempo em que você permaneceu ali. É óbvio que, a depender das condições climáticas, das condições da massa, das condições, diversas condições aí, o brownie da Sara vai demorar um pouquinho mais ou um pouquinho menos, em cima de um torno de uma média. Isso é o que nós chamamos de tempo de residência. Vocês vão tratar disso muitas vezes. Tempo de residência é uma distribuição em torno de uma média. Então, existe um tempo de residência médio
para um processo qualquer, para uma reação química e tal, tal, tal. O que é que acontece? O que acontece é o seguinte, que eu considero que na hora que eu alimento a corrente M1 e eu alimento a corrente M2, a agitação vai ser suficientemente grande para que o tempo de residência dessas duas correntes seja muito pequena na hora de se misturar. Caso contrário, eu teria misturas heterogêneas. Eu teria num tempo saindo com uma concentração e em outro tempo saindo com outra concentração. Concorda comigo? Concorda ou discorda? Concordo. Então, é exatamente igual ao seu brownie. Você sempre trabalha em cima de uma média em que você sabe que seu brownie vai sair fofinho, vai sair com o sabor que você quer, não vai sair queimado, não é? Então, você tem todas as informações, o tempo de cocção, que é baseado numa média, a depender da densidade que você distribuiu na forma. Né? Tem um monte de variáveis aí que influenciam nesse tempo de residência. Mas eu tenho sim um tempo de residência, viu, Sara? Então, essa ideia de que misturar, de que reagir, eu não tenho tempo de residência, tenho. Depois eu vou explicar um pouquinho mais sobre isso. Mas, por hora, é importante vocês discernirem entre o que é uma batelada e o que é um sistema contínuo e como eles podem ser descritos. No sistema contínuo, normalmente eu vou descrever as suas vazões mássicas. No sistema embatelado, eu vou descrever massa inicial e massa final. Ok? Entendi, professor. Obrigada. Por nada. Obrigado pela pergunta. Super importante a gente relacionar isso. Pessoal, então, pela aula de hoje, eu acho que a gente pode... Oi, Joy. A Carla disse que não está conseguindo voltar para a reunião. Vixe, ela não está pedindo aqui, não. Que caiu. Pede para ela tentar entrar de novo. Se ela entrar com o mesmo e-mail que ela já estava, não precisa aceitar o professor. Não, não preciso. Nossa. Tá? Então, pela aula de hoje, a gente pode parar por aqui, tá? A gente pode parar aqui o conteúdo. Eu vou só parar a gravação